Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre alguns sinais já do autismo do Moisés e que eu não percebia. Eu só fui descobrir o autismo do Moisés aos 12 anos. E hoje, né, relembrando, vendo tanta coisa que a gente já passou, eu falo, meu Deus, quanta coisa já era e eu não tinha ideia que isso era do autismo. Aí eu separei alguns para a gente poder conversar aqui um pouquinho. Sinais de autismo que eu não percebia. Ver o mesmo filme ou a mesma cena inúmeras vezes. Inúmeras. Esse inúmeras, gente, não era uma, duas, três vezes, não. Era muitas. Muitas e muitas e muitas. E às vezes, um determinado filme, ele agarrava numa cena. E na época pequena, a gente não era DVD, era fita. E você tem que rebobinar. Você imagina a emoção dessa situação. Volta e volta. Ele devia ter uns 4 aninhos, mais ou menos. Volta. E era a mesma cena inúmeras vezes. O caminhar desajustado, como se não tivesse o equilíbrio realmente, devido à dificuldade da coordenação motora. Eu costumo brincar assim que é um andar como se fosse meio solto o corpo, não controla. Bater demais e se machucar demais. Era ombro. Moisés pequenininho, gente, aí de uns 4, 5 anos de idade, ele usava capacete em casa. Sabe o capacete da bicicleta? Ele usava um capacete em casa. Porque senão, quando eu levasse ele no pediatra, por mais na época uma cidade pequena, as pessoas nos conheciam muito bem, ele estava sempre com o ombro machucado, essa região aqui, cabeça, então era um galo atrás do outro. Ele não fazia curva direito para poder entrar de um cômodo para o outro, não respeitava. Eu fiz na época exame de visão, falei, não, ele não deve estar enxergando bem, né, alguma coisa assim, mas não, já era sinal do autismo. Não consegui fazer amizades realmente com pessoas pertinho dele, mas ele já jogava, já um pouquinho mais velho, né? Ele já jogava e tinha amigos. Ele falava, não, é o meu amigo, eu converso com ele, a gente joga junto. São aqueles jogos que eles chamam de mundo aberto. Então, para ele era uma facilidade se relacionar com aqueles colegas. Não, hoje eu preciso, a gente tem um horário certo, porque nós vamos jogar, o fulano vai ficar na retaguarda e não sei o que. Mas ele falava de um jeito que a sensação que eu tinha, assim, que era uma amizade muito real, que ele conhecia pessoalmente, e não era. Mas o que era de verdade não conseguia. Não deixar mudar nada no cabelo. Primeiro, não gostar da tesoura, o barulho da tesoura, o mastigar, aquele barulho da tesoura. Era muito difícil cortar o cabelo do Moisés. Muito, muito difícil. E depois, maiorzinho, deixar o cabelo sempre do mesmo jeito. E depois, ainda dos 12 anos, ele cismou de deixar o cabelo crescer e foi assim até a fase adulta. Hoje não usa mais, mas usou por muitos e muitos anos. Falar muito da escola, gente, no negativo. E ele falava umas coisas assim que pra gente, como mãe, quem tá cuidando, parece coisa boba. Era tipo assim, não, é muita gente. Pra que uma escola com tanta gente? E às vezes ele menorzinho, a turma dele tinha 14 alunos, 13 alunos às vezes. Depois vai mudando, né? Pega a sala chega a ter 30 alunos. Então ele falava muito no negativo na escola nesse sentido. Ele gostava de ir para estudar, aprender, mas não gostava dessas coisas. O coleguinha quer me abraçar. Ele quer me abraçar e jogava as crianças longe, jogava. As minhas reclamações com ele pequenininho era isso. Quando o coleguinha tem isso, né? Essa coisa de pendurar. Menino, então, parece que é pendurar no pescoço. Ele, jogava o menino longe. Longe mesmo, gente, assim, 1,5 m, 2 metros. Ele tinha muita força física, mas ele falava, quer me abraçar. Ele não gostava já de abraço. Eu não tinha esse entendimento. A sirene, pra que tocar aquela sirene? Aquilo machuca o meu ouvido. Era já a parte sensorial, também eu não tinha ideia. E muita reclamação de tô sempre sozinho. Ninguém quer conversar comigo, ninguém quer fazer nada comigo, eu tô sempre sozinho.
Era uma coisa assim que fez parte da vida do Moisés por muitos e muitos anos, ficar só. Não gostar de certas texturas, né? Tanto de comida quanto de roupas e produtos. Eu me lembro de uma época que eu precisei, ele tomou muito sol, ele devia ter acho que uns 6 anos, a gente tinha ido num clube, e sabe aquele caladril? Muitos vão lembrar aí, caladril você passa para dar uma aliviada naquela, ele é muito branquinho, né? Aquela aliviada. Foi passar aquilo, gente, passou assim uns, sei lá, uns 5 minutos, ele começou a gritar, tá me apertando, arranca isso de mim. Parecia que eu tinha feito algo assim, parece que eu joguei uma água quente nele, alguma coisa assim. É porque o caladril, tem um outro também, a pasta d'água, eles parece que repuxam a pele um pouco, né, pra ajudar lá a refrescar, e tem cânfora, né, e já era do autismo e eu não tinha a menor ideia que era isso. Arranquei, dei um banho lá no chuveiro rápido para arrancar aquilo, mas parecia que eu tinha sido assim uma péssima mãe naquele dia, que fiz algo muito errado. Comer a mesma coisa, isso, cismava com determinada coisa, tem isso, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E isso já era da seletividade alimentar e eu não tinha a menor ideia. E a de sempre, né? Estava sempre irritado. A sensação que eu tinha com Moisés desde pequenininho, desde pequeno mesmo, desde bebê até a fase maior, até descobrir realmente o autismo e tentar trabalhar isso nele, a sensação que eu estava sempre mexendo no vespeiro. Eu não sabia a hora que aquilo podia voar no meu rosto, sabe? Sempre muito explosivo, sempre muito irritado, os sentimentos sempre muito aflorados. Isso tudo já fazia parte, né, do autismo, e eu não tinha ideia dessas coisas. Aí lembrei de uma que agora olhando, mas lembrei aqui de a textura de texturas ainda tinha da escova de dente. Mãe é engraçado, né? Mãe adora pôr um monte de escova de dente diferente para filho. Eu amava comprar aquelas toda emborrachada, que tinha um monte de pontinhos assim, que era de bichinho, né? Ele pegava aquilo ia longe. Ele não gostava, mas só que eu não sabia, ele não sabia me explicar, né? Então ele ficava irritado no banheiro, ficava nervoso, jogava a escova fora, mas não é que ele não queria escovar o dente. Até eu consegui e fui trocando de escova, coisa de instinto de mãe, cuidado, e peguei uma escova simples, sabe essa escova que é retinha, de plástico, normalzinha, tudo. Ele amou. Ele pegava só mais tarde, né, que eu fui entender essa parte de texturas, entendeu? Então é isso, tem muita coisa que vai passando assim, que você olha e fala, meu Deus, eu não tinha ideia que isso fazia parte já do autismo, né, na vida do Moisés, e passou assim muita coisa, e pode passar despercebido para vocês aí também, que estão percebendo essas situações e não sabem. Então acaba que a gente não procura às vezes um diagnóstico, não procura uma ajuda, sabe? Tudo que é muito diferente, que está acontecendo diferente com seu filho, vale a pena. Eu já contei para vocês a história da meia. As meias têm aquela costura. Toda vez que eu calçava uma meia no Moisés, ele jogava o tênis longe, isso aí nos seus 4 para 5 anos de idade, até menos, que ele já estava na escolinha. Ele gritava, negocinho idiota, e voava tênis, voava meia, arrancava-se na ponta, pá. Eu não tinha a menor ideia. Então, mas eu entrei um dia numa loja, fui numa cidade perto, e eu perguntava, o que tá te incomodando? Porque era algo, ele não sabia se expressar, então a questão dele era jogar fora. Aí o que acabava dando certo pra ele era colocar uma bota, tipo uma galochinha, e ela tinha tipo uma coisa por dentro, assim, que não precisava da meia. E a cidade era fria, essa época era Valência, estado do Rio, então ele ia, então aquilo pra ele foi maravilhoso. Mas chegou a época de tênis, essas coisas assim. Tem eu lembrando aqui também a dificuldade de amarrar um cadarço já maiorzinho, né? Se eu não me engano, eu tenho vídeos aí que eu falo, Moisés, ele foi aprender a fazer o laço de um tênis, ele já estava com mais de uns 13 anos de idade, por aí.
porque amarrar um tênis que parece uma coisa simples era muito, muito complicado. Então são muitos sinais. Eu sei que eu tenho um vídeo aí no canal que fala sobre sinais de autismo, vocês olham também depois, que ele é bem mais completo. Mas esses assim, eu não tinha... Eu tenho visto, eu converso com muitas mães, e quando elas vão conversando eu falo, meu Deus, quanta coisinha que tem, e a pessoa não tem a menor ideia. Aí eu sempre falo, olha, marca um psicólogo, marca um psiquiatra, anota tudo que você vê que está diferente, isso aí que você está comentando comigo, né? E que você não posso virar para a pessoa e falar, não, o seu filho é autista. Apesar das mães que me procuram, elas sabem que eu tenho esse lado com Moisés, né, de cuidado. Mas eu sempre falo, procura ajuda. Eu fiquei 12 anos no escuro e muita coisa que deu certo foi só porque o Espírito Santo de Deus, ele era muito forte na minha vida. Ele me dava orientações que eu falo, meu Deus, muito obrigada, porque é de enlouquecer, às vezes, a maneira da criança reagir com uma coisa que pra gente, pra uma outra criança que é tão simples. Eu que tenho a Thaís com a diferença de 7 anos com Moisés, ela não passou por nada disso aqui, nada, tudo isso que eu citei pra vocês aqui, ela não passou por nada. Então não tinha a menor chance de eu achar que isso tinha alguma coisa com autismo, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem de olho aí nos pequenos de vocês. O que for percebendo de diferente, anota. É assim que puder, procure um psicólogo. Se a escola comentar alguma coisa, leve para o lado que essa escola está sendo atenciosa, né? Diferente quando trata mal o seu filho, mas se alerta para alguma coisa, fique atento, leve. Hoje tem muita facilidade no diagnóstico, porque tem muitos profissionais hoje falando sobre autista. E sobre o autismo tem muitos profissionais bons e formados para isso, para cuidar. Então vale a pena correr atrás do diagnóstico. O diagnóstico ele te dá respaldo para tanta coisa, principalmente quando chega na fase escolar maior, que vem a adolescência, que eles ficam muito fora da curva. Então vale muito a pena, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.